Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe gloriosamente hoje. Creio que posso falar que nós estamos no final de semana, não é verdade? É o cansaço, irmãos. É o cansaço, às vezes, que engana a minha mente. Às vezes eu não consigo manter a concentração. Eu tenho trabalhado um pouco mais, então eu tenho ficado um pouquinho mais cansado. Mas nada que nos impeça de seguir em frente e avante, principalmente aqui no nosso aprendizado com o Senhor. Bora lá? Bora para cima, não vamos deixar o cansaço parar não? Não vamos deixar o cansaço nos vencer? O que vocês acham, hein? O cansaço vai te vencer, meu irmão? O cansaço vai te vencer? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Vambora? Então vambora para cima mediante essa palavra, hein? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio da sua palavra. E o texto hoje para nossa breve conversa, breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14. Quero ler a partir do verso 13. Diz assim: Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram onde ele ia e o seguiram a pé, vinda de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir ao povoado e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e abençoou. Então partiu os pães em pedaços e entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Glória a Deus por essa mensagem. Irmãos, logicamente creio que vocês já identificaram, eu nem vou contextualizar muito. É a primeira multiplicação dos pães, o primeiro milagre do Senhor Jesus ali, com referência às nossas necessidades físicas, aquilo que o homem tem necessidade. Nós temos falado muito sobre desejo, hoje vamos falar sobre necessidade. E isso aqui ensina muito sobre a graça de Deus para nós, sobre como o Senhor derrama o seu favor para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele descansam, sobre a sua palavra. Vamos lá, vamos fazer as aplicações? Começa falando assim: logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Que notícia é essa, irmãos? É a morte do seu primo, João Batista. Jesus amava João Batista e Herodes decapitou João Batista a pedido da sua filha, da filha de Herodias, a filha de sua esposa, numa dança sensual que ela fez para ele. Ele atendeu o favor da filha, pedindo que entregasse a cabeça de João Batista acordado. E Jesus sentiu o baque, irmão. Jesus era 100% humano. Jesus também sentiu o baque. Jesus também sofria. Vocês entendem isso? Que Jesus também sofre. Assim como nós sofremos, Deus sofre, irmão. Sabe, Deus sofre. Não se engane pensar que Deus não sofre com aquilo que nós estamos vivendo. Ele ama eu e você e ele sofre com tudo que nós vivemos. Isso é uma clara manifestação. Jesus é o caráter perfeito de Deus. E ele sofreu nesse momento. E o que ele fez? Foi para um lugar isolado, um lugar deserto. E talvez esse seja o motivo do nosso deserto. Mas o que eu quero falar, irmão? Aprenda, quando tiver num momento difícil, aprenda a desfrutar da sua companhia, aprenda a ficar só. Muitas vezes, quando passamos por momentos de sofrimentos, queremos realmente fazer ao contrário, ficar no meio da multidão. Não, o Senhor nos ensina como fazer. Ele queria ficar isolado, ele queria tirar um tempo com o Pai, queria recuperar as forças, queria, sabe, justamente parar um pouco, descansar para voltar a fazer aquilo que tinha que fazer. Então, aprenda a descansar quando a pressão aumentar e não parar de avançar. Aprenda a parar para recuperar as forças. Em Salmo 23, versículo 4, fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E é justamente isso, meu irmão. Nós andaremos por muito vale de sombra, nós andaremos por muito vale de treva,
Nós andaremos por muitos vales de morte, mas quando estiver passando e a pressão estiver aumentando, irmão, descanse, fique sozinho e desfrute da sua companhia. Sim, meu irmão, a sua companhia. Aprenda a descansar, aprenda a se curtir, a se olhar assim, a se amando, sabe? Olhando com carinho para si mesmo. Sabe? Até que passe, porque toda dor é passageira. Eu quero repetir isso. Toda dor é passageira, assim como toda alegria. Tudo é passageiro nessa vida, mas a palavra do Senhor não passará. Olha, a palavra fala que as multidões, porém, descobriram para onde ele ia seguir a pé, vindo de muitas cidades, irmão, vindo de muitas cidades. E olha, fala assim, ó, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ele não conseguiu ficar sozinho, irmão. Porque nós queremos tudo que é de bom, tudo que vem do Senhor, que a bondade, a fidelidade, e a palavra fala no próprio Salmo 23, que a bondade e a fidelidade dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, independente de como ele esteja, ele vai continuar sendo bom. Independente do sentimento que ele carrega no coração, em relação a nós, ele continua sendo bom, irmão. E essa é uma verdade bíblica. Tá aqui falando que quando ele saiu do barco, ele estava aflito, irmão. Ele estava passando por aflição, estava passando por sofrimento. Ele viu a grande multidão e teve compaixão dela. Teve compaixão, porque eles queriam ficar perto. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, meu irmão, não deixe as suas feridas sangrar. Mesmo nos momentos de dificuldade da sua vida, minha irmã, não deixe as feridas sangrarem sobre os outros. Esse é um belo ensinamento. Olha o que o profeta Isaías fala no seu livro, no capítulo 54, uma verdade escrita no versículo 7 e 8. Fala, eu a abandonei, mas só por um momento, e agora com grande amor eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso o que diz o Senhor, o seu Salvador. Logicamente estava falando de um momento de aflição, de um momento em que ele talvez tenha ficado irado, sim, né, irmão? Mataram um primo dele. Mas mesmo assim ele promete, sabe, nos conduzir em todo o tempo. E é nessa verdade estabelecida, nessa verdade escrita, que nós devemos apoiar toda a nossa caminhada. Ele estava num lugar deserto, ele estava num lugar de solidão, e aquelas pessoas também estavam naquele lugar isolado, irmão. E o que sucedeu depois? Olha, a palavra fala assim, ao entardecer os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está ficando tarde, mande as multidões embora, para que possam ir ao povoado e comprar pão. Ou seja, cada um por si, irmão. Isso, logicamente é os discípulos falando. Logicamente, é aquilo que eles estão manifestando. É aquilo que eles estão constatando por meio da sua visão. Não uma visão de fé, não uma visão real. Era a realidade. E a realidade, irmão, fala para nós que todos nós estamos no mesmo barco. Todos estavam no deserto. Todos estavam naquele lugar isolado. Todos precisavam comer. Estava ficando tarde para todos. Já ficava escuro para todos. Compreende o que Deus fala? Sabe, eu ouvi muito se falar na questão da política, que nem todos estavam no mesmo barco, irmão. Isso é uma mentira, nós estamos todos no mesmo barco. Nós todos trabalhamos pelo Brasil. A questão é que nem todos enxergam da mesma forma. Mas todos nós estamos sim no mesmo barco. Olha o que a palavra fala em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Ela diz o seguinte: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Logicamente, irmão, o que é difícil para mim, talvez seja fácil para você que esteja me ouvindo. E o que seja difícil para você, e seja fácil para mim. É por isso que nós devemos andar em união. Por isso que nós devemos andar como família. Porque nós fortalecemos um ao outro na fé, diante as perseguições, diante as aflições da vida. Eu posso te ajudar na tua dificuldade porque para mim é fácil. Mas você pode me ajudar na minha dificuldade porque para você é fácil. Então todos nós estamos sim, meu irmão, passando. Todos nós enfrentamos desertos, todos nós enfrentamos vales. Alguns negam, irmão, mas a verdade é que todos passam. E olha, Jesus fala para eles: não há
Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos alimentos para eles. O que Jesus está falando, irmão? Enfrente seus problemas, enfrente seus medos, enfrente as suas dificuldades. Você tem enfrentado, meu irmão? Enfrente. Eu gosto daquela terminologia de que vencedores vencem dores. E é justamente sobre isso. É justamente sobre essa situação que nós somos colocados no deserto. Primeiro, precisamos aprender a não sangrar sobre os outros. Segundo, precisamos aprender a entender que o sofrimento do irmão, que o irmão também está sofrendo do lado. E terceiro, nós precisamos aprender a enfrentar os problemas. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, é um versículo que eu sempre cito ele para vocês, mas eu cito apenas uma parte. Eu quero ler com vocês ele completo para que nós tenhamos a real dimensão, porque ele traz justamente aquilo que nós vamos enfrentar no deserto. Foi o que Jesus enfrentou no deserto dele. Fala assim, ó: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Quero ler na linguagem de Almeida, na Ferreira de Almeida. Não vos sobreveio nenhuma tentação que senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio da saída, ou seja, o escape, para que a possas suportar. Então o Senhor sempre vai nos colocar, meu irmão, na linha de confronto, nós confrontarmos o nosso medo. Mas nós, naquele mesmo deserto, irmão, estava Jesus. Naquele mesmo deserto estava Deus, irmão. Olha, durante o deserto, durante a passagem do deserto, Deus cuida de nós. E quando nós saímos de lá aprovados para sermos honrados pelo próprio Pai. Então, enfrente os seus medos. Eu quero repetir, enfrente os seus medos. Eu estou pregando aqui para alguma pessoa que está negando, que está com medo, que pensa que vai ser rejeitado, que pensa que vai ser rejeitada, que pensa que vai sofrer mais do que se esconder. Não, irmão, enfrente os seus medos. Não, minha irmã, enfrente sim os seus medos, enfrente as suas dificuldades, enfrente os seus problemas. Deus lhe dará a saída, Ele lhe mostrará como fazer. Confia em Deus no deserto, confia em Deus no seu deserto. E o que os discípulos responderam? Versículo 17: temos apenas 5 pães e 2 peixes. E eu quero me apegar, irmão. Logicamente eu olho para os discípulos de uma forma diferente que eu olho para Jesus. Assim como eu olho para mim, diferente como eu olho para Jesus. Eu tento aprender sempre como mestre. Porque eles falam apenas. Aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes que estavam lá, era graça de Deus, irmão. O pão representa a palavra, o peixe representa o sinal de Jonas, que é justamente a morte, a ressurreição de Jesus. Morrer para o nosso velho eu, a caminhada de 3 dias dos israelitas do deserto, a morte para o nosso velho eu e para o nosso novo eu. Agora nós precisamos compreender por quê? Porque nossa visão é diferente da de Deus. Nós vemos apenas 5 pães e 2 peixes, mas Deus vê a solução para os nossos problemas. Eu quero repetir, nós vemos apenas como um recomeço, mas Deus vê como uma construção gloriosa que lá na frente vai ser algo que mostrará a glória de Deus sobre a sua vida. Então, irmão, a nossa visão, ela é diferente da de Deus. Eles estão olhando apenas 5 peixinhos e 10 pães. Zacarias 4:10 fala: não desprezais os começos humildes, ou não desprezais os pequenos começos. Tudo começa pequeno, irmão. Tudo começa devagarzinho. Tudo começa, sabe, minha irmã, com o primeiro passo. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então não despreze, sabe? Entenda que Deus tem uma visão completamente diferente da nossa. E olha o que ele fala. Versículo 18: tragam para cá, disse ele. Aquilo que era apenas para eles, ele disse: traga para cá. E esse sempre, diante de todo o projeto que nós colocarmos diante de Deus, irmão, seja casamento, seja a construção de uma casa, seja um trabalho, meu irmão,
seja até mesmo um empréstimo que você for pegar no banco, seja qualquer coisa, Deus quer ser o Senhor da sua vida. Traga-a para cá. Traga-a para cá. Traga-a para Deus. Entregue para Jesus. Comece sempre com Ele. Aleluia. Comece sempre com Ele, meu irmão. Porque tudo que começa com Deus vai terminar em vitória. Então traga para cá, sabe? Traga para cá. Deus está falando com alguém aqui. Traga para cá. Traga para cá isso que você está achando que é pouco. Traga para cá isso que você está achando que é insuficiente. Traga para cá isso que você está achando que é problema. Traga para cá isso que você está achando que não vai dar certo. Traga para cá isso que você não dá conta. Traga para cá. Traga para cá. Traga para cá. Eu quero ler com vocês Salmos 33. Eu amo a Bíblia, irmão, de todo o meu coração. Eu quero ler o Salmo 33, versículo 13. Esse salmo eu realmente não pesquisei, não sei quem é que escreveu, mas a palavra fala assim: o Senhor olha lá do céu e vê todos os filhos dos homens. Ou seja, veja todos nós. O que o salmista está querendo dizer? Que a visão de Deus, ela é ampliada. Então por isso que nós devemos contar com Deus, por isso que nós devemos sempre contar com Deus. A visão de Deus não é a nossa visão. E o que o Senhor faz? Versículo 19. Em seguida mandou o povo se sentar. Entregou para Deus, irmão, descansa. Entregou para Deus, descansa. Olha, sabe, descansa mesmo. E descansar fala de uma posição de confiança. Não é de ficar deitado na cama, não, irmão, esperando cair do céu. Não é isso. Não. Tem gente que entende diferente. Eu preciso falar, descansar é confiar. Sentaram na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e os abençoou. Irmão, e aqui o que nós precisamos fazer? Quando nós estamos descansando, aqui eu estou falando logicamente da multidão que está ali. Nós devemos observar e aprender com o mestre. Toda nossa caminhada, nós vamos olhando para o céu, meu irmão. Abençoando ela, nunca maldizendo. E muitas vezes, eu gosto dessa parte porque o Senhor tomou. Muitas vezes o Senhor toma de nós algo justamente que rouba do coração, rouba do nosso coração aquele lugar que é dele, o lugar de primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Aqui ele está falando justamente disso, dele assumir o lugar dele. Ele está expressando a graça dele, a bondade, o quanto ele se importa com cada necessidade da nossa vida. Como, por exemplo, uma refeição, uma simples refeição, ela vem do céu. Então, por isso que nós devemos olhar para lá. É por isso que nós devemos manter os nossos olhos fixos. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, para nós mantermos os pensamentos nas coisas do alto. Ou seja, nós devemos continuamente olhar para o céu. Quando ele chamou Abraão, fala assim: olhe para o céu e conte as estrelas, porque serão tão numerosa a tua descendência quanto as estrelas que contar. Por que Deus mandou ele olhar primeiro para o céu e depois para contar a areia do mar? Porque primeiro é para o céu. Céus e terras passarão. Sempre começa com o céu, irmão. Tudo que começa na vida, na nossa vida, começa primeiro no céu. E ele toma justamente aquilo que nos preocupa, aquilo que nos foi tirado, é justamente aquilo que estava roubando o lugar dele no nosso coração, o lugar da sua graça, o lugar do seu reino, o reino interior. E olha, a palavra fala que são 5 pães e 2 peixes. Eu já falei sobre os 5 pães. O pães, a palavra, os peixes, o peixe representa a morte. E tudo isso aponta para um processo a qual nós estamos vivendo justamente nesse lugar do deserto. Olha, quando ele estava no deserto, o diabo apareceu para ele, Mateus 4,4, e ofereceu pão, falou: transforme em pedra. Ele fala: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é justamente isso. E o peixe fala de quê, irmão? Fala do processo que nos capacita a vivenciar a morte e a ressurreição de Cristo. O peixe tem um simbolismo de Jesus, para que nós possamos andar no Espírito vivenciando essa palavra maravilhosa, para que nós não nos venhamos a nos preocupar, por exemplo, com uma simples refeição venha tomar a paz de nós, um simples boleto que vai ser pagado, um esposo que foi embora, uma esposa que foi embora, tem a capacidade de nos perturbar, e perturba a alma, irmão, perturba. O Senhor se preocupa com cada uma dessas coisas, e talvez foi embora justamente para nós voltarmos os olhos para Ele. Salmo 23:1 diz que o Senhor é o nosso pastor
E de nada nós teremos falta. Na versão original fala de nada nós teremos falta. E sejamos sinceros, irmão, no deserto falta muita coisa, falta dinheiro, falta companhia, nos sentimos isolados, nos sentimos muitas vezes aflitos, e eu me compadeço de vocês porque, como eu disse no começo, os mesmos sofrimentos que os cristãos de todo mundo estão passando é os que nós estamos passando aqui no Brasil. Eu me compadeço, eu não estou aqui para pesar a mente de ninguém, mas nós estamos ali para aprender, nós estamos ali para seguir em frente, então nós sentiremos falta sim, mas do Senhor nós nunca teremos falta, porque Ele estará cuidando de nós em todo o deserto. E é isso que produz gratidão em nosso coração, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, irmão. Olha, a palavra fala assim, ó, todos comeram. Não, primeiro, então partiu os pães em pedaços e entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões, irmão. Isso, versículo 19, irmão. Observe e aprenda. Olha, ele entregar o pão quer dizer que ele entrega a revelação da palavra, aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo justamente aos seus discípulos. E você está sendo capacitado para isso, meu irmão. Você está sendo capacitada para isso, minha irmã. E agora nós precisamos entender, porque só vai se assentar à mesa quem aprender a compartilhar o pão. Eu quero repetir isso, só vai se assentar à mesa enquanto compartilhar o pão. E é muito difícil. Eu falo, Alisson, mas eu também estou precisando, eu também estou com fome, eu também estou no deserto, irmão. O Senhor vai colocar pessoas justamente do seu lado que estão padecendo da mesma necessidade, e muitas vezes você não vai estar vivenciando. Isso é o desafio da nossa fé, sabe? Proclamar milagres quando ainda não vivenciamos milagres, porque a palavra de Deus ela é maior do que nossa vida, que nossas emoções, e isso vai curando, vai fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a fé dos irmãos, fortalecendo a nossa esperança e fortalecendo a esperança dos irmãos. Então compartilhe o pão, porque só vai sentar na mesa quem aprender a compartilhar o pão. E no versículo fala, todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com sobra. 12 cestos com sobra, irmão. Eu quero falar, na mesa sempre haverá pão disponível. Isso é a igreja de Deus, sabe? Sempre haverá pão para todos, não fazendo distinção de raça, de credo, de cor, de gênero. Não, aqui tem pão para pobre, pão para rico, tem pão, sabe? Tem pão para o homossexual e para o heterossexual, tem pão para a mulher e pão para o homem, tem pão para o negro e tem pão para o branco, tem pão para aquele que tem tudo e para aquele que não tem nada. Tem pão, na mesa sempre haverá pão, irmão, sempre haverá pão, sempre haverá o pão de Deus, sempre haverá maná caindo do céu. Eu quero ler com vocês para nós partirmos para o final, porque o livro de Salmos relata justamente aquela parte do maná ali no Salmo 78. Olha o que o salmista escreve com referência à mesa. Ele diz o seguinte no versículo 19. Ele fala assim, também falaram contra Deus dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? A casa fornecerá carne para o seu povo? Irmãos, muitas vezes quando nos falta, nós temos uma séria tendência de reclamar, de murmurar. Então não murmure, porque sempre haverá. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Irmão, te faltou alguma coisa? Puxa na mente. Mesmo que sobrasse aflição, mesmo que sobrasse sofrimento, faltou, você ficou sem saciar a sua fome, a sua tristeza durante aquele tempo foi eterna. Quando chegou a alegria, ela não foi eternamente maior ou invariável ou infinitamente maior do que a tristeza do momento. Quando você percebeu que Deus estava cuidando de tudo. Olha, no versículo 24 fala assim, ó, fez chover sobre eles maná para comerem e deu-lhes todo tipo do trigo dos céus. O Senhor Jesus é o pão da vida, é dele que nós precisamos. E a palavra fala que recolheram 12 cestos. E ela faz questão de falar que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita pessoa, irmão. Era muita pessoas. Então eu quero te dizer e quero terminar falando profeticamente, meu irmão, que ele fará muito mais do que você pensa e do que você imagina na sua vida. Aproveite esse processo para aprender a descansar, para aprender a desfrutar da graça de Deus, para aprender a observar e saber do Mestre realmente como nós devemos nos conduzir.
Ele fará além do que imagina. E Ele fará sim, meu irmão. Ele fará muito mais do que você tem pedido. Ele fará muito mais do que você tem pedido, minha irmã. Ele te surpreenderá. Sobrou 12 cestos. Os discípulos que não comeram naquela hora levaram para a família deles 12 cestos, um cesto cheio, que quer dizer que era para eles e para a família deles. E eu quero terminar aqui com Jeremias, capítulo 35, versículo 24, irmão. Jeremias 31, versículo 25, que diz o seguinte: pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. E a alma fala justamente dos nossos sentimentos, das nossas necessidades e dos nossos desejos. Deleite-te no Senhor e Ele concederá sim os desejos do seu coração nesse deserto. No final tem honra, no final tem uma recompensa do Cordeiro Santo para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.